Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do podcast da Gen Mafia. Hoje a gente está aqui com o Tô e com o Felipe e dando um kicking off aqui do background do Felipe. O Felipe foi um dos 24 entre dezenas de milhares de aplicantes para a Fundação Estudar em 2015. O Felipe foi estudar Computer Science em Yale. E nos últimos anos o Felipe vem trabalhando em algumas startups focadas em e-commerce. Então ele trabalhou na Canal e na Session OS. E hoje o Felipe é fundador da Fiber, que é uma startup que entrou no último batch do Y Combinator. Então todo mundo sabe a dificuldade que é isso, a quantidade de brasileiros que passam no Y Combinator todos os anos. Então realmente muito feliz de ter você aqui hoje, Felipe. Acho que a gente vai conseguir compartilhar aprendizados interessantes. E só reforçando para o pessoal, a Gen Mafia é um grupo de jovens obcecados por suas curiosidades, que dentro do grupo a gente se sente ainda mais inclinado a colocar a intensidade em cima disso. Vamos lá então começar a conversar, dar um oi aí, Tô, e depois o Felipe já fala e a gente toca. Show! Boa tarde aí, pessoal. Boa tarde, Fê, Nick. Muito bom de estar com vocês aqui para o nosso quinto episódio. Estou muito animado. Foi muito bom os papos em off com o Fê. Acho que agora vai ser ainda mais. Fala aí, Fê, como é que você tá? Fala pessoal, feliz de estar aqui, animado por esse nosso papo aqui. Show de bola. Bom, Felipe, começando. Uma vida propriamente vivida é uma vida com aprendizado toda hora. Sobre o que você vem aprendendo recentemente? Onde sua curiosidade tá apontando na sua vida? Eu venho aprendendo sobre várias coisas, aliás, o que eu mais gosto dessa carreira de founder é que você está sempre tendo que se elevar. Acho que a gente já falou isso em off, tem aquela frase famosa, né, de que what got you here won't get you there. Então, a cada mês, a cada trimestre, a cada ano, você tem que estar leveling up com a sua empresa. Isso é super legal. Isso lá no comecinho significa você talvez ser um bom programador, depois você ser uma pessoa que consegue entender o que é uma ideia que pode dar numa empresa de sucesso, você conseguir conversar com seus primeiros clientes, aí se torna venda, e aí se torna construir produto em equipe, e aí se torna management, enfim, aí já tem umas partes que eu ainda estou para uns desafios que eu ainda estou batendo na minha carreira. Mais recentemente, nessa última jornada da Fiber, eu tenho aprendido bastante também sobre o meu lado emocional. Uma coisa que eu gosto muito de fazer nesses últimos meses é aprender mais sobre meditação. Eu descobri, eu diria que uns 3, 4 meses atrás, a meditação como uma maneira de lidar com aquela ansiedade do dia a dia do trabalho, principalmente a meditação de mindfulness, né, de Vipassana, como uma maneira de me entender melhor e tomar melhores decisões no meu dia a dia da empresa. Isso tem sido invaluable, né? É algo que eu não sei se você pensa normalmente com um aprendizado que um founder está tendo que ter, mas para mim foi talvez a maior coisa dos últimos 6 meses. Cara, bacana. Acho que meditação, assim, trazendo pro meu lado, é algo que com certeza eu tento praticar, tenho muito a melhorar também. Eu não sei se você já chegou na parte mais deep, assim, até incluindo a ayahuasca, por exemplo. Acho que a gente vê muita gente no Silicon Valley, por exemplo, fazendo isso. É um tema que ficou famoso. E acho que uma coisa que eu queria trazer e que eu venho aprendendo muito, pessoas de sucesso que eu acompanho, eu não sei se é assim tão relacionado à meditação, mas é algo que com certeza afeta a ansiedade, mas pessoas de sucesso que eu acompanho, elas normalmente tiram um tempo alto fora do trabalho como um sabbatical, um momento sabático na carreira delas. E eu vejo que isso às vezes traz reflexões importantes, porque você consegue voltar para aquele step de first principles ali, que você pensa
sobre a sua empresa, sobre a sua função do zero e às vezes tirar insights ou execuções do papel que você não conseguiria tirar naquele momento que você está num ciclo todo dia ali na empresa. Então, acho que essa parte de sabático para mim foi algo que vem me impressionando de um certo ponto. Bacana. Felipe, falei no começo sobre a Fundação Estudar. A gente sabe o prestígio que a Fundação Estudar tem no Brasil, toda a ajuda que ela dá a jovens com uma curiosidade genuína sobre algo, querer estudar fora, continuar na carreira deles. Como que foi o processo para você entender ali que você queria realmente ir estudar fora e como que você conheceu a Fundação Estudar e se você lembra um pouquinho do processo seletivo deles? Como que foi essa fase da sua vida? Eu sei que foi alguns anos atrás, mas conta pra gente. Alguns anos atrás é gentileza sua. Eu passei na Fundação Estudar eu tinha 18 anos, foi em 2015, então já tem aí uns 9 anos. E a Fundação Estudar é isso que você está falando, ela mudou minha vida, ela mudou minha trajetória completamente. Eu acho que muito do crédito vai para essa fundação. Eu entrei na Fundação Estudar primeiro através do programa do Prep Program deles, que é um programa que ainda existe e é um programa que foi feito ali em 2011, 2012 para ajudar jovens eu acho que principalmente de ensino médio do Brasil, escola pública, escola privada, a fazer o processo de application principalmente para os Estados Unidos. Então, quando eu fiz o Prep Program em 2014, a Fundação Estudar me ensinou tudo que eu precisei saber sobre esse processo que é super diferente do Enem, é super diferente dos vestibulares brasileiros e que envolve uma avaliação não somente do seu QI, né, da sua habilidade de fazer prova, de aprender matéria de escola, mas também tenta entender quem você entender a sua personalidade, do que você é capaz, o que você se vê fazendo no mundo. E isso acontece principalmente através de essays, de redações que você escreve e manda para essas universidades lá nos Estados Unidos respondendo perguntas sobre você. E a Fundação Estudar me ajudou primeiro então com esse prep. Eu passei pelo prep program, fui aceito em Yale, faculdade lá em Connecticut. E depois que eu fui aceito em Yale, eu já estava fazendo um processo para entrar no outro programa, que é o programa de bolsistas. Hoje em dia a gente chama ele do programa de líderes da Fundação Estudar, que é um grupo super seleto ainda. Eu acho que a gente ainda está na base de 700. Esse programa existe há 20, 30 anos, até mais do que 30 anos, acho que começou no começo dos anos 90. E a gente ainda está em 700 bolsistas ou líderes, né? Porque depois que você deixa de ser bolsista, você continua engajado na Fundação Estudar. A gente está entre 700 líderes no Brasil que, de alguma maneira ou de outra, receberam alguma bolsa da Fundação Estudar para estudar em faculdades no exterior ou em faculdades brasileiras de ponta, e que são engajados em política, em transformação social, em políticas públicas, em empreendedorismo, em mercado financeiro. E é um grupo, é um grande privilégio assim, de participar. É um grupo muito engajado. A gente se encontra e eu encontro e esbarro com pessoas nessa área de startups direto que são da Fundação. Eu podia falar um pouquinho da minha história, o que me levou para a Fundação no primeiro lugar, que tal? Show? Pode ser. E outra coisa, se você puder já engatar, que eu tenho realmente curiosidade de o que Yale fez com a sua história e o que ter vivido no ecossistema de Yale mudaram a sua cabeça, então, Fê. Então, se você puder conectar já, eu real queria saber sobre isso também. Beleza, então, eu entrei na Fundação, eu falei, a gente tem os nossos políticos, né, dentro da Fundação, a Tabata Amaral, o Renan Ferreirinha aqui do Rio, são da Fundação Estudar. Tem os políticos, tem o pessoal do mercado financeiro, tem o pessoal de empreendedorismo e não necessariamente política, mas também de políticas públicas, né, o pessoal que vai atuar no governo de maneira muito efetiva. Eu entrei nessa parte de empreendedorismo. Eu passei o meu ensino médio desenvolvendo vários projetos
que uniam o meu interesse por tecnologia com o meu interesse por usar aquela tecnologia para criar algum tipo de impacto. E a minha história com a tecnologia começa lá no ensino fundamental. Eu gostava muito de Olimpíada de Matemática e através do meu interesse por Olimpíada de Matemática eu descobri o MIT, que foi uma faculdade que durante anos e anos eu tinha uma paixão danada de ir. Outro dia eu abri o meu Google Drive para ver arquivos antigos e eu achei vários wallpapers do MIT, sei lá, que eu colecionava em 2010, 2011, 2012, porque o que eu vi nessa comunidade de matemática, nessa comunidade de brasileiros que faziam Olimpíadas de Matemática e depois acabavam conseguindo uma bolsa para estudar lá no MIT, uma faculdade muito boa lá fora, foi uma paixão parecida com a minha pelo aprender, por coisas interessantes, pelo descobrir mais, por essa curiosidade intelectual que eu não necessariamente identificava na minha escolinha lá do ensino fundamental. E quando eu descobri o MIT, eu descobri eles através do YouTube, porque isso foi ali em 2009, 2010. Foi numa época que o MIT começou a publicar as aulas, eles começaram a gravar aulas que eles davam para os alunos e botar todo esse conteúdo de aula, de material, de dever de casa na internet. Eles botavam no iTunes, eles botavam no YouTube University, eu acho que se chamava isso também. E eu falei, caraca, eu tô aqui, gosto de matemática, tô bem sozinho no meu mundo, aqui dentro do meu quarto, mas eu tenho, através da internet, acesso às aulas de exatas, de matemática, da melhor universidade de exatas do mundo. Eu achei aquilo ali incrível e isso me consumiu, assim, eu lembro, me consumiu por um período de férias, e aí continuou me consumindo quando minhas aulas voltaram. E uma das coisas que eu fui entrar no YouTube para aprender através do MIT foi a programação. Eu nunca tinha, para mim programação era uma coisa de hacker, assim, eu não entendia como começar, sabe? E o MIT tem um curso forte de introdução à programação com Python. Então, quando eles publicaram esse curso lá em 2009, 2010, eu fui assistir e aí Python virou a minha primeira linguagem de programação. E daí, cara, foi uma coisa de paixão, assim mesmo. Eu só fazia aquilo da minha vida. Eu até que eu era um estudante muito bom de outras matérias. As minhas notas começaram até meio que cair, sabe? Porque eu só queria fazer aquilo lá na minha 7ª, 8ª série. E eu resolvi tentar achar um lugar onde eu pudesse aprender isso em comunidade. Então, tinha uns amigos meus que estavam fazendo ensino fundamental comigo que me falaram sobre o Cefet, que é uma escola, o Centro Federal de Educação Tecnológica, aqui no Rio de Janeiro. Existem em outros estados, mas meio que uma instituição rara, assim, não existe muito mais. Hoje em dia tem muito mais IF. E o Cefet tinha um curso de técnico em informática. Então, eu fui prestar concurso, depois passei para fazer o ensino médio técnico. E aí, quando eu comecei a fazer o ensino médio técnico, eu estava tendo aula ali que pessoas normalmente têm num nível um pouco mais leve, né? Mas que pessoas começam a ter anos depois, já na faculdade. E eu amei aquilo. Então, no Cefet, eu peguei esse interesse por programação e eu comecei a vender ele para os outros. Eu fui... achei um programa de voluntariado lá na escola que eu consegui desenvolver o site deles e desenvolver uns aplicativos. Eu fui fazer uma bolsa do CNPq para aplicar esse conhecimento de Python e Pandas e Data Science numa pesquisa de ciências sociais. E depois, no final do meu ensino médio, eu fui fazer 2 startupzinhas. Assim, fui fazer uma rede social que eu programei para tentar juntar brasileiros da minha idade, de todo o país, que tinham interesse em empreendedorismo, Olimpíada de Matemática, Olimpíada, essas coisas mais extracurriculares de crânio, assim, né? Foi uma rede social para nerds, foi isso que eu comecei a fazer. E eu também me envolvi um pouco numa startup de impressão 3D, cuja ideia era a gente ia começar a montar umas impressoras 3D lá em 2013, 2014, isso estava bombando assim como uma trend no mercado de tecnologia. E aí foi isso que eu cheguei para a Fundação estudar na mão, assim, olha, eu fiz isso aqui, eu quero estudar fora porque eu acho que é onde a minha comunidade está, eu quero estar nessas salas onde o conhecimento é número 1. E eu acho que foi mais ou menos
essa história. Eu continuei quando eu entrei em Yale, que mudou minha vida completamente. Eu continuei a ter essa vontade de criar. Eu acho que é daí que vem meu gosto por empreendedorismo. Tem pessoas que entram no empreendedorismo, sei lá, porque estavam fazendo aquele stand de vender suco de laranja quando tinham 4 anos de idade, sabe? Que são naturalmente vendedores, são naturalmente gostam de colecionar e gostam de trocar e negociar. O meu interesse pelo empreendedorismo veio mais do viés de, às vezes eu tenho uma ideia de um projeto no mundo, uma coisa que deveria existir, eu falo, cara, como é que isso não existe ainda? Sabe? Isso continuou, foi no ensino médio, no Cefet, mas isso continuou lá em Yale. Então, eu continuei desenvolvendo vários projetos. O ensino realmente é incrível. Eu resolvi fazer não só a ciência da computação, mas a economia também, porque por causa da minha experiência numa escola pública, sabe, aquilo me abriu a cabeça durante os meus anos de adolescência para a importância da economia, para a importância de entender como o mundo funciona, a política também, né, a economia política. E eu fui fazer ciência da computação e economia em Yale. Me formei em 2020, 3 anos atrás. Show de bola, Fê. Acho que contando assim esse início a sua história logo no começo, me vem à cabeça a parte do Paul Graham de Earnest Curiosity, que quando você chega a estar num ponto que você está... Se você não está fazendo aquilo que você realmente... Cara, você ama fazer aquilo, é quase como se fosse uma dor, tortura, é um tormento não estar fazendo aquilo no momento. Você deu o exemplo agora de... Cara, eu lembro que na escola minhas notas até caíram, assim, as outras notas. Enfim, acho que veio um exemplo claro assim, de Earnest Curiosity. Bem legal escutar. E... Bacana. Acho que talvez pra galera, se tiver um pessoal muito, assim, menor que 18 anos, mais novo, se você conseguisse falar assim um minutinho como que funcionou o processo da Fundação Estudar, o processo de aplicação e talvez assim uma lição que você tirou de lá, e a gente, enfim, já conecta com o Y Combinator e como que outros processos mais para frente. Claro, pois eu esqueci de falar. O processo da Fundação Estudar, eu acho que ele continua bem parecido com o que eu fiz todos esses anos atrás. O processo de bolsa, né? Começa com uma parte, uma inscrição que você faz online, e você tem ali que explicar, apesar de ser aluno do ensino médio, né, a gente pede que você dê pra gente um pouco da noção do seu currículo, do que você já fez, quais são as atividades que você usa para passar o seu tempo. E além de explicar para a gente o seu histórico, você também explica as suas ambições. E também tem um componente, se eu não me engano, de um teste da sua personalidade. A gente quer entender quem você quais são tem o Myers-Briggs, né? Deve ser alguma coisa parecida que a gente faz, para entender quem você é, qual é a sua personalidade. Depois tem 2 ou 3 outras etapas. Então, uma etapa de uma dinâmica, pelo menos tinha, tá? Uma etapa de uma dinâmica em pessoa que você faz com outros candidatos. Não é tão diferente assim de uma dinâmica de trabalho que existe, né, em processo seletivo de grandes empresas. E aí o próximo passo é uma conversa que você faz, e aí o funil já fechou bastante, é uma conversa que você faz com ex-bolsistas ou líderes atuais da Fundação Estudar. E é super interessante, são pessoas ali de 40, 50 anos que estão perguntando para você com 17, 18 quais são as suas ambições, estão tentando te medir ali, né? Quais são as suas ambições, por que você tomou essa decisão aqui, por que você quer fazer isso aqui, você não quer fazer aquela outra coisa. E depois você passa por esse painel de bolsistas, você passa pelo painel da diretoria da Fundação Estudar, que é um painel com os nossos bilionários brasileiros. Quando eu fiz, tinha André Esteves, Jorge Paulo Lemann, Marcelo Telles na sala, uma sala ali em São Paulo, no escritório da Ambev.
em que eles estão tentando, de novo, eles querem que você se apresente, mostre, explique quem você é de uma maneira profunda, assim, sabe? E quais são as suas ambições e como você vai mudar o Brasil. E você pode imaginar que as perguntas algumas são difíceis, outras são super inspiradas, mas é um processo super interessante porque eles estão procurando pessoas com um nível de certeza sobre o lugar delas no mundo, assim, de que elas sabe, uma confiança de que elas nasceram para causar um impacto positivo, e com um impacto que está alinhado com o desenvolvimento do Brasil. Então, no meu caso, por exemplo, eu tenho ambições, ainda tenho na minha carreira, com certeza, de ser como se fala, ser parte importante do desenvolvimento tecnológico do Brasil, né? Ajudar a crescer o mundo da tecnologia de startups no Brasil. E outras pessoas vão estar ali sentadas do seu lado respondendo sobre como elas querem ser o presidente da República. Mas é importante ao mesmo tempo que é importante você ter certeza, você ser confiante, é importante também você ter ideias que façam sentido. Assim, se eu tivesse aparecido lá e falado que eu queria ser o presidente da República, não teria dado muito certo, não. Acho que isso, trazendo um pouco para o lado do empreendedorismo, acho que foi a nossa ideia aqui na Gen Mafia. Quando a gente entrevistou você pela primeira vez, quando a gente bateu um papo ali e viu se você realmente tinha interesse de entrar no grupo, você trouxe um exemplo muito legal que ficou realmente marcado na minha cabeça. Assim, você falou, cara, tenho meus amigos nos Estados Unidos, pessoal de várias high schools, e recorrentemente eu escuto eles falando, cara, X pessoa aqui da minha escola ou da minha universidade entrou no batch desse ano da YC, e se a gente olha para o cenário brasileiro de empreendedorismo, são pouquíssimas startups brasileiras que entram. Então, acho que um dos nossos focos é sim juntar jovens como você e, enfim, criar um ambiente mais... aumentar o valor que as pessoas já dão e trazer um impacto nisso. Acho que seria legal. Eu acho isso super... Eu adoro essa anedota, é algo que ainda me impressiona quando eu penso sobre isso hoje em dia. A minha namorada, ela é americana e ela é dali da Bay Area, né? Digamos assim, da grande São Francisco, que é onde existe o Vale do Silício. E nesses últimos 2 batches, ela sempre que sai as empresas, ela fala, esse garoto aqui estudou comigo no ensino médio, esse garoto aqui era da minha escola também, essa outra pessoa. Então, quer dizer, tem provavelmente ali mais empresas com founders que estudaram em algum momento no high school dela do que empresas com founders brasileiros. O que é uma coisa absurda, né? É muito... Eu não sei se eu me ofendo ou se eu acho se eu rio de desespero. Mas a realidade é que, o motivo pelo qual se você for pro Vale do Silício hoje, se você olhar para quem é que está fundando empresa, dessa galera novinha, quem é que está fundando empresa em São Francisco e Nova York, de tecnologia pelo menos, o motivo pelo qual você vai encontrar muita gente que é daquela área, que o, sei lá, second generation immigrant, o pai trabalha na Microsoft, é porque você precisa de uma awareness sobre a possibilidade daquilo. Alguém precisa chegar para você, e eu acho que isso é um sentimento muito comum quando eu falo sobre a minha experiência de estudar fora, que as pessoas falam, eu não sabia que era possível, ninguém me falou. Isso faz toda a diferença, porque se você sabe que é possível ali no seu primeiro ano do ensino médio, talvez você se apaixone por aquela ideia a ponto de você mudar a sua vida para você chegar ali, né? Não é uma questão de se você... digamos assim, tem muita gente que é muito, muito, muito capaz, simplesmente não saber que era uma possibilidade. Então, daí que vem a importância que eu dou hoje em dia à comunidade, da importância que eu vi na ideia do Gen Mafia, da importância que eu vejo na Fundação Estudar e em outras comunidades, é que quando você se coloca no meio
em que outras pessoas querem essa mesma coisa que você quer, tudo é muito mais fácil. É, digamos assim, 5 vezes mais fácil você fazer uma empresa quando você está cercado de empreendedores de sucesso. E quando, por outro lado, quando a sua relação com o seu sonho não é a relação que seus amigos têm com aquele sonho, a relação com o seu sonho é só a sua tela do computador, porque você está isolado, digamos assim, socialmente de outras pessoas que entendem o que é uma startup, fica tudo muito mais difícil. Então eu puxo sempre, quando eu tenho oportunidade, uma pessoa mais jovem para ir para o lugar, para se cercar o máximo que ela possa, mesmo que isso signifique mudar de cidade, mudar de país, sofrer um perrengue, eu sempre puxo gente mais jovem para se cercar de outras pessoas que têm as mesmas ambições. Isso é uma lição assim, Paul Graham, 100%. Fê, uma dúvida dentro disso que você está trazendo quais são as variáveis que você olha na hora de fazer esse filtro e tomar essa decisão de quais são as pessoas ou os ambientes aonde você quer se cercar? E aonde você quer alocar boa parte do seu tempo. Eu ouvi um podcast do David Velas com o Harry Stebbins do 20VC, e ele fala que até hoje as características que ele procura na hora de recrutar para o Nubank continuam sendo as mesmas desde quando eles tinham 12 pessoas numa casa em Pinheiros. Porque por mais que as skills sejam diferentes, eles precisam de muito mais gente agora, mas as características que ele quer nutrir dentro do Nubank são as mesmas, que é uma pessoa ambiciosa, uma pessoa rápida em decision making, uma pessoa lógica e uma pessoa, acima de tudo, que tem uma ambição correspondente com o nível de trabalho que ela põe. Essas são as características do David Velas na hora de selecionar os ambientes e as pessoas para garantir que ele está construindo esse collective hallucination, que foi um termo que você usou na primeira conversa que a gente teve. Quais são os filtros do Felipe na hora de decidir os ambientes e as pessoas que ele está pessoalmente, assim, para construir o seu collective hallucination dentro da empresa que você vai construir, dentro das suas relações pessoais e tudo mais? Essa é uma ótima pergunta e eu acho que não tem uma resposta estática, né? Isso depende do momento em que você está. Talvez se você me perguntasse isso há 10 anos atrás, eu priorizasse muito mais habilidade técnica. Então, quando eu estava me formando como programador, eu desse muito mais valor a aprender de pessoas que são muito boas na área de computação. E hoje em dia eu estou tentando me levar para um outro lado, um lado muito mais de vendas, de management. E então a minha resposta vai ser outra. Quando eu estou recrutando esse time inicial para a empresa, eu estou usando muito aquele framework lá acho que o Jorge Paulo fala sobre isso bastante, que é faca no dente e brilho nos olhos. Isso é essencial, sabe? Isso você vê com o que a pessoa te fala, né, sobre a ambição. Eu gosto muito de fazer perguntas sobre a ambição da pessoa. E isso também você vê de maneiras meio secundárias, assim. Eu acho que se eu estou recrutando um programador, isso é um ponto meio polêmico no Twitter, algumas pessoas vão reconhecer. Se eu estou recrutando um programador, eu olho pro GitHub deles, eu vejo se a pessoa tem uma paixão ali que faz que ela, mesmo que, sei lá, ela não tenha trabalhado em janeiro, que faz com que ela tenha feito seus projetinhos ali em janeiro, sabe? Eu olho as redes sociais da pessoa e vejo se a pessoa está como eu tenho essa paixão por programação. Eu, nas minhas redes sociais, eu adoro seguir programador. Então eu vejo se a pessoa está falando sobre programação, além de falar, sei lá, sobre o jogo do Flamengo. Para mim isso é importante. Esse tipo de gente que eu quero trazer, principalmente quando é mais jovem, é esse tipo de gente em que eu consigo entender melhor, porque eu fui essa pessoa e ainda sou. Então, coisas que eu sempre pergunto aquela pergunta clássica de onde você se vê em 5 anos. Eu até me desculpo às vezes na entrevista, porque eu sei que é clichê, mas isso é muito importante para mim. Eu quero que, quando eu faço essa pergunta, cá entre nós, eu quero que a pessoa fale que eu quero estar fazendo a minha própria startup, ou eu quero eu quero ter me mudado pro Vale do Silício, ou eu quero estar
eu quero ser seu chefe. Eu acho isso muito legal. Tem um momento em que quando as coisas estão difíceis, você precisa das pessoas com esse interesse extra, com essa dedicação, com esse investimento no sucesso do projeto que vocês estão fazendo juntos. E no projeto da Fiber, por exemplo, eu quero que seja um trampolim para esses primeiros engenheiros poderem falar, eu fui lá da Fiber, então agora é isso aqui. Eu sou muito bom. Muito animal. Fê, entrando um pouco em Fiber e o que você está vivendo hoje dentro de Fiber, eu tenho muita curiosidade de como foi todo o processo de Y Combinator, quais foram as fases que você achou que, cara, talvez não vai rolar, acho que eu tô muito próximo ali, porque eu imagino que por ser um processo deve ter esses altos e baixos, assim, e qual foi a parte mais difícil do processo? Se foi a parte do processo em si ou se foi você com a sua cabeça falando, cara, eu acho que eu consigo, eu tenho certeza que a gente vai conseguir e eu vou conseguir mostrar o valor da Fiber para as pessoas que estão ouvindo. Qual foi o momento onde você mais teve que aprender sobre você mesmo ou sobre a tese que você estava fazendo e que você mais se desenvolveu por ter enfrentado esse desafio? E também um pouquinho de como é que é o processo por si, assim, quais são as etapas dentro dele e também essa parte de o que você aprendeu dentro do processo todo. Eu costumo pensar que existem dois tipos de empreendedores. Tem um cara que é bom porque não tem muito, caraminhola na cabeça, porque assim, tem uma confiança, não pensa muito no negativo. Acho que o exemplo clássico seria o Adam Neumann, sabe? Uma pessoa que está ali, que é tão otimista que traz o sucesso para a empresa, sabe? E eu acho que eu estou do outro lado. Eu sou a pessoa que eu fico muito na minha cabeça e eu tento usar isso não de uma maneira negativa, que é a primeira consequência de ficar muito na sua cabeça, mas eu tento usar isso de uma maneira positiva. Eu tento entender, chegar a um nível de reflexão e começar a mudar a minha personalidade ali, tipo, entender muito bem o que eu estou fazendo de errado e o que eu estou pensando de errado e usar isso ao meu favor. Normalmente eu acho que você pensar demais vai contra o seu sucesso, né? Então, direto, não só antes da YC, mas durante o YC e depois do YC, isso é uma realidade para mim. Eu estou sempre trabalhando em alguma coisa, tem sempre uma dificuldade. A YC, ela é muito boa em te puxar para isso ser verdade. Eles são muito fortes em tentar fazer com que você se stretch, né? Que você se alongue o máximo possível na direção do seu sucesso. Então tiveram anos complicados. A minha transição da empresa em que eu estava trabalhando como engenheiro antes da YC aconteceu ali no segundo semestre do ano passado. Eu estava, como vocês falaram na introdução, eu tenho uma curiosidade muito grande sobre o mundo de e-commerce. Eu acho que é um mundo muito legal e eu sempre quis, ou pelo menos desde que eu me formei, eu quis trazer software bom, produtos de software bom, SaaS, para o mundo de e-commerce. E comecei com essa intenção sem saber nada sobre e-commerce, sabe? Sabendo tanto quanto uma pessoa normal que compra no site da Americanas sabe sobre e-commerce, e ao longo dos meses você vai tomando vários tapas na cara e você começa a prestar mais atenção no seu dever de casa, né? Ser um pouco mais rígido com o seu autodidatismo. Quando eu fui para trabalhar nessa empresa em São Francisco, no começo do ano passado, eu fui trabalhar nela porque era uma empresa de e-commerce SaaS, uma empresa chamada Canal. O site é shopcanal.com e fazia uma coisa muito legal que permitia que duas empresas de e-commerce vendessem o produto uma da outra no site da outra de uma maneira nativa. Em termos de tecnologia, a gente sincronizava os catálogos desses dois sites e as orders e os customers desses dois sites. Isso foi uma experiência muito interessante para mim, porque eu nunca tinha trabalhado assim, ido de um time de 5 engenheiros para um time de 20.
E foi a primeira vez que isso aconteceu comigo, que eu pude experienciar isso. É uma empresa super, bem resourced, ali com o investimento da A16Z, da Forerunner, da Coatue. E dentro da Canal, eu aprendi que esse problema de você criar software em cima de plataformas grandes, como Shopify, software em cima de plataformas como a Salesforce, como GitHub, como Notion, como o Google Workspace, né? Google Suite, é um problema, na verdade, bem difícil, que muitas empresas querem resolver, criar integração entre o meu SaaS e o SaaS dos outros, só que para resolver de uma maneira sólida, leva muito dinheiro, leva muito tempo de engenharia. E ali, depois de uns 6 meses de empresa, eu falei, por que isso aqui não poderia ser um produto? Eu tive a ideia do produto da Fiverr, que é um produto que, agora eu vou fazer um pitchzinho rápido do que eu estou fazendo, né, como empresa. A gente ajuda empresas de SaaS a criar integrações com outras ferramentas de SaaS. Então, digamos, Salesforce, Shopify, Magento, GitHub. E a gente faz isso com uma pipeline que sincroniza os dados dessas APIs com que eu estou tentando integrar com o meu banco de dados, automaticamente, em real time, sem eu ter que escrever código nenhum. E aí eu, como desenvolvedor da ferramenta de SaaS, eu posso só focar em criar um produto em cima daqueles dados que já estão no meu banco de dados, sem precisar aprender sobre API, sobre paginação, sobre rate limiting, sobre scalability, sobre nada disso. Ali, por volta de 6 meses da empresa onde eu estava trabalhando, eu falei, isso aqui seria uma boa empresa, hein? Aí começa a dar aquela coceirinha, né? Que você fala, conheço esse sentimento. já vi que vai dar bom. Ou ruim, né? E aí, a minha transação foi ali por volta de setembro. Eu cheguei pro meu chefe e falei, cara, olha, eu tô apaixonado por essa ideia aqui. Eu preciso que você me libere meio período assim, para eu ir fuçar nisso aqui por 2 meses e ver no que dá. E foi uma conversa super difícil, mas ele ia me pagar menos, então eu falei, ou eu saio, ou você me tem por 0 horas na semana, ou você me tem por 20 horas na semana. E aí a gente fechou, e aí depois, 2 meses depois, eu passei na YC, então não teve muito mais conversa em cima disso. E o processo da YC, talvez fosse até legal a gente falar, né, uma entrevista. Já ouviu falar sobre a entrevista da YC? Já. Inclusive, Fê, uma coisa que eu vejo muito de você agora, por exemplo, quem fala muito disso os 2 founders da Brexo, do Bugras e o Franceschi. Claridade na visão. Claramente, você explicando agora seu pitch, dá para ver que, ou pelo menos o valor da Fiverr é muito legal. Queria saber como que qual que é a cobrança durante a entrevista da YC sobre claridade de visão. E uma coisa interessante que eu escutei também, a entrevista da YC, eles têm 2 thresholds, que seriam entre o minuto 2 e o minuto 7. Durante esses 2 tempos, basicamente o entrevistador ele já consegue definir se você é um potencial, uma potencial startup para entrar no batch ou não. Como que você vê esse processo de entrevista, utilizando claridade da visão, enfim? E quem que te entrevistou também na YC? Conta pra gente. O processo de entrevista da YC ele é famoso porque são realmente muitos applicants, né? Pessoas do mundo inteiro mandam as suas ideias, só que o funil é muito, muito seleto. Então, uma coisa que eles são forçados a fazer é passar o menor tempo possível te classificando como um bom candidato ou como um candidato que ainda tem coisa para desenvolver, digamos. Então essa entrevista é muito rápida. Se você pensa que você só tem 10 minutos ali para explicar o seu background, o seu valor, o valor da sua ideia, a sua ambição, explicar por que principalmente o valor da ideia é uma coisa bem complicada, né? Às vezes você pode conversar com uma pessoa, trabalhar com uma pessoa por
6 meses sem entender totalmente, pegar totalmente a visão dela. Eu fiz o processo da YC, ela começa com uma application escrita que você faz um vídeo de apresentação, mas principalmente o que eles estão querendo é aquela application em que você explica qual é a sua ideia, por que você está trabalhando naquilo, por que você que está trabalhando naquilo, quem você é, o que você já fez, o que você tem de especial. E você também tem que dar para eles uma noção de negócio, assim, sabe? Não o pessoal lá gosta de falar mal de MBA, uma grande besteira, mas você precisa mostrar que você tem uma noçãozinha de negócio, assim. Então, como é que você vai fazer dinheiro com isso? Me mostra que isso aqui é uma ideia que pode crescer para um unicórnio de 10 bilhões de dólares. E eu fiz toda essa application, demorou para mim vários dias, assim, eu sentava num café depois do meu trabalho lá na outra empresa, sentava num café por horas para trabalhar nisso. Eu acabei enviando uma semana depois, pelo menos alguns dias depois da deadline. E aí eu fui chamado para entrevista um mês depois, e a entrevista foi com o Michael e com os outros group partners Michael Seibel e com os outros group partners que acabaram virando realmente os meus group partners do programa da YC. E a entrevista é complicada. Eles, por terem só 10 minutos, aliás, eu acho que algumas entrevistas acabam com 7, tem alguma coisa assim, as entrevistas vão de 7 a 15. Se eles não gostam do que você está falando, eles acabam mais cedo, sabe? Porque eles têm que ir para a próxima. Por ser muito rápido, eles não estão ali eles não estão ali com nenhuma cordialidade, sabe, ou com nenhuma etiqueta. Os caras têm que te forçar, têm que tirar o seu valor o mais rápido possível. Então eles começam batendo na sua cara, assim, realmente eles não hold back any punches. A primeira pergunta clássica do Michael why don't you tell us about what you're working on? Fala pra gente no que você está trabalhando. Às vezes você não consegue falar 2 frases inteiras assim, e aí já começam, não estou entendendo que você está trabalhando nisso, isso aqui é uma ideia ruim. E eles estão tentando, às vezes eles estão fazendo isso só para te testar, às vezes eles realmente não gostam da ideia. Uma coisa que eu acho que tem de muito importante que eu só realmente entendi direito assim nesses últimos meses eles não investem na ideia, eles investem no founder. Então, algumas entrevistas da YC não tem nada a ver com a ideia. Eles chegam uma pessoa na mesa deles que tem um currículo muito bom, sabe? Talvez estudou numa universidade boa, é muito novinha, já fez alguma coisa interessante, com uma ideia horrível. Eles entrevistam, porque eles passam... eles talvez não estejam nem um pouco interessados na ideia, mas eles querem testar aquela pessoa, e às vezes eles aceitam na aceleradora com a premissa de que você vai achar uma ideia melhor. Isso acontece muito, 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 muito. Então, às vezes, esse teste ele pode ser bem variado, assim. No meu caso, eu cheguei lá com essa ideia que eu ainda estou trabalhando hoje. A YC tem algumas competidoras nessa minha área. Tem uma empresa chamada Fivetran, que é uma gigante num mercado muito próximo ao meu mercado de hoje em dia. E a minha entrevista foi muito bater nos caras, porque realmente eu acho que a gente dá para fazer muito melhor do que o produto que eles têm para desenvolvedores hoje em dia. Ô Fê, uma curiosidade que eu tenho. Você falou muito de... eles investem em você, investem no founder. Uma curiosidade, e eu sei que é difícil falar sobre você mesmo, mas por que olhando para trás, você acha que eles investiram em você e, por consequência, deixaram de investir em muitas outras pessoas? Que qualidades você enxerga em você mesmo que você acha que são muito únicas do Felipe, que eles não encontraram em outras pessoas? Vamos ver. Eu sou muito técnico, eu acho que a YC gosta disso. É até um assunto interessante para tocar. Ser técnico te ajuda muito para começar uma empresa de tecnologia, óbvio. Então, quando você está ali naquele 0 to 1, tentando
achar realmente, dar um commit numa ideia específica, quando você é técnico, você consegue construir os próprios protótipos e levar para as pessoas. Quando você não é técnico, você pode ser uma puta salesperson, você pode ter uma comunicação muito boa, você pode ser muito bom de ops, mas se você não consegue construir, a barreira para você conseguir testar várias ideias ao mesmo tempo, ela cresce muito, entendeu? A YC ela investe em muita ferramenta em muita empresa de software, grande parte dos unicórnios que saíram lá de São Francisco nessa área de developer tools foram investidas pela YC. Então, para mim, a ideia faria muito sentido. Outra coisa que com certeza ajudou foi o fato de que eu estou resolvendo meu próprio problema. Essa coisa do scratch your own itch também é um PGism, é um Paul Grahamism. Quando você está resolvendo um problema que você não precisa parar todo o tempo que você tem uma nova ideia para conferir com o seu cliente se aquilo ali faz sentido. Nem toda empresa começa assim, né? Tem muita empresa, se for pensar em empresas que não são dessa área de dev tools, em que todo mundo que desenvolve também é potencial usuário, é claro que você vai conseguir desenvolver muito mais da sua própria cabeça. Empresa de healthcare, empresa de seguro, empresa de fintech também, sabe? Depende muito de outro conhecimento, mas não era a empresa que eu estava me colocando ali para fazer. Então, para mim, isso funcionou. E eu acho que essa certeza eu passei quando eu comecei a trabalhar nessa ideia da Fiverr, ainda lá na outra empresa, eu passei 2 meses de pesquisa quase que exclusivamente só nessa ideia, só pesquisando, só tentando entender qual era a pegadinha aqui. Eu acho que Founder tem muito disso, né? Cara, não é possível que tem essa oportunidade gigantesca nesse mercado. Não estou convencido, eu preciso entender por que isso aqui não foi feito ainda. Então, quando eu cheguei na minha entrevista, eu já sabia falar bastante sobre o que eu estava fazendo e eu tinha certeza de que... certeza é uma palavra forte, né? Uma palavra bem... Certeza quem é que tem. Mas eu tinha uma confiança muito grande que eu sabia mais do que eu estava propondo ali do que eles mesmos, que viram outras empresas nesse segmento, podiam falar. Fê, acho que para fechar aqui o episódio, você na verdade comentou agora há pouco sobre São Francisco e construindo agora a Fiverr 0 to 1, você ainda continua como solo founder, uma startup que com certeza vai escalar e vai ter muito sucesso, a gente espera. Como que é a sua visão de São Francisco no período atual? Você que viaja muito também, agora há pouco você estava na Espanha, hoje você está no Brasil, tenho certeza que agora, daqui a algum tempo, você já vai estar de novo em outro país. Quão otimista você está sobre o futuro de São Francisco? A gente vê, obviamente não precisa entrar em termos políticos, eu acredito, mas como que você vê, você se vê morando lá, por exemplo? Você acha que realmente é um ambiente de delusional belief que você quer estar do lado? E quais são os seus bets para onde você vai morar no futuro? A gente está tocando bem aqui nas controvérsias. Eu sou muito otimista sobre São Francisco. Talvez seja a influência do Michael, que é sempre a pessoa que lá dentro da YC puxa mais os founders a ficar em São Francisco, voltar para São Francisco, fazer uma empresa em São Francisco, por vários motivos. Um é aquela questão de comunidade. Não tem como reforçar isso o suficiente assim. Você tá num meio em que todo mundo tem esse mesmo objetivo, tudo fica muito mais fácil. O Vale do Silício, eu acho que a explicaçãozinha tradicional que você leria num livro de história seria de que ali tem um network effect, né? De você conhece a pessoa que conhece a pessoa que conhece a pessoa. É exatamente isso, mas também no sentido de que eles gostam de investir e de ir trabalhar e de se misturar com pessoas que são dali, que sabem, que estão trabalhando naquela ponta do mercado.
O que eu acho que é muito triste, dada a situação atual da política migratória dos Estados Unidos, porque a realidade é que a maior parte dos programadores, dos crânios de tecnologia do mundo, não tem acesso, pelo menos não tem acesso nem um pouco fácil àquela comunidade ali. Então, se possível, eu acho que é legal estar num lugar como esse. Eu com certeza vou voltar para lá. Eu acho que para começar uma empresa faz muita diferença também o fato de que não tem muita coisa para fazer lá em São Francisco. Os cafés são caros, os restaurantes são caros. Você ali realmente fica focadaço, sabe? De 9 da manhã até 9 horas da noite é melhor você trabalhar mesmo. Ao mesmo tempo, eu sou muito fã, por isso que eu acabei de mencionar, essa parte de flexibilidade, como você falou, eu gosto da minha flexibilidade, eu gosto também da ideia de que o talento é uniformemente distribuído pelo mundo. Eu sou muito fã do trabalho remoto e eu acho que se eu tivesse que escolher um modelo que eu seguiria para a Fiverr seria de ter executivos ali no polo de São Francisco e programadores espalhados pelo mundo onde quer que eles estejam. A gente trabalha como programador há décadas, a gente trabalha de uma maneira remota, assíncrona. É só você ver como funciona o desenvolvimento desses grandes projetos de open source, é tudo na base de PRs. Um alinhamento é bom. Se você precisa estar num cargo que precisa de muito alinhamento, vai para São Francisco, vai para algum tipo de polo para você ter tá sentado do lado da pessoa que está tomando as decisões que são relevantes para você também. Show! Fê, para fechar agora, você falou que você não gosta muito de fazer a pergunta de daqui 5 anos aonde a pessoa vai estar, então... Eu gosto. Tá, você gosta, é verdade. Então, assim como você faz para as outras pessoas, quero fazer para você. Aonde o Felipe se enxerga daqui 5 anos? Daqui a 5 anos eu vou estar tocando essa empresa. Se você pensar a categoria onde a gente está, né, dentro de developers, a gente está resolvendo um problema de integração. As milhares centenas, talvez milhões de empresas do mundo, cada um elas são pequenos silos de dados, né? E o problema de integrar third-party data e transportar third-party data de customers entre essas empresas é um problema perene, é um problema que nunca vai acabar. Usando aquela heurística do Jeff Bezos, né? Será que ele dizia algo como eu quero fazer uma empresa ou quero trabalhar em problemas que vão continuar vão continuar existindo em 50 anos. Eu não sei de muita coisa, mas eu sei que o meu consumidor ainda vai estar querendo comprar bens pela internet, consumidor da Amazon, né? Comprar bens pela internet pelo menor preço possível, com a maior flexibilidade, a maior eficiência. Isso é verdade para a gente também. Esse programa de integração só vai continuar maior e maior. A gente está vendo aí a onda de AI, todas essas empresas de SaaS que estão construindo, estão se propondo a resolver problemas usando LLMs treinadas em cima das informações proprietárias dos seus clientes. Tem esse problema de integração, precisam integrar com os knowledge bases, precisam integrar com a third party data dos seus clientes, e a gente só quer construir um produto que seja uma abstração boa para o desenvolvedor, e eu acho que a gente já conseguiu mostrar que vai conseguir fazer isso, sim. Felipe, muito sucesso então, a gente torce aqui por você, daqui 5 anos continuar vendo você trabalhando na Fiverr, e tenho certeza que passou muitos aprendizados pela nossa cabeça até o momento, desde a parte de Fundação Estudara. O Y Combinator também é um tema que é difícil você achar informações, ainda mais em português, assim. Então, tenho certeza que foi um episódio muito legal e agradeço o seu tempo aqui de novo. Valeu, Tô, também. E para o pessoal que não sabe, a gente, na Gen Mafia, quem quiser dar uma olhada no nosso site ou um pouco mais do que a gente busca fazer aqui, só entrar lá, genmafia.com, e pra cima aí. Valeu, Fê. Posso fazer um plug aqui? Claro. Descarado?
Me sigam no Twitter. Felipe Aragão, só que sem um E final do Felipe. Felipe Aragão, ou x.com/Felipe Aragão. E se alguém aí for programador bom, manda mensagem para mim. Eu vou adorar tomar um café virtual. Meu e-mail é felipe@fiber.dev. Vou adorar conversar. Perfeito. Fechamos aqui, sigam o Fê e valeu, pessoal. Até o próximo. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, valeu.